Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate de ideias com a participação de jornalistas convidados. Este programa discute questões de impacto na sociedade e entrevista personalidades de destaque que vão falar de economia, educação, saúde, justiça, cultura, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão presentes neste formato no estúdio, Robson Paes, diretor-geral da Rádio Timbira, Geraldo Jensen, diretor de jornalismo da TV Guará, e Emeliane Cunha, diretora de jornalismo aqui da TV UFMA. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais e pelos endereços que aparecem aí na telinha. Bom, em sua primeira sessão plenária administrativa, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão apresentou os 4 eixos temáticos que vão nortear a sua gestão, como a governança, a integridade, a transparência. Como superar tantos desafios e entregar um judiciário menos congestionado e mais eficaz? E para falar sobre este e outros assuntos, o Sem Filtro entrevista hoje o desembargador e presidente do TJ Maranhão, Paulo Velten. Paulo Sérgio Pereira Velten é cidadão ludovicense e maranhense reconhecido, respectivamente, pela Câmara de Vereadores de São Luís e pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. Paulo Velten é especialista em Direito Processual Civil, em Direito Empresarial e em Direito dos Contratos. Professor da graduação e do mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão, onde também se graduou. Formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, o ENFAM. Velten também é autor do livro Contratos, Tutela Judicial e Novos Modelos Decisórios, publicado pela editora Juruá, além de artigos jurídicos veiculados em revistas especializadas de circulação nacional. Desde 2007 é desembargador do TJMA. Paulo Velten ocupou o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão na gestão do biênio 2020 e 2022. E atualmente é o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2022-2024. Muito bom, quero novamente cumprimentar a todos e agradecer a participação no programa de hoje e vou então para a primeira pergunta. Bom, eu abri o Sem Filtro justamente com este questionamento. Quais as estratégias dessa gestão para entregar um judiciário mais ágil e transparente? Seja bem-vindo. Uma satisfação estar aqui na TV UFMA, no programa Sem Filtro. Não há dúvida que para a gente atuar, sobretudo aí no combate a essa demora na entrega da prestação jurisdicional, a gente tem que trabalhar com planejamento, né? Trabalhar com planejamento, hoje a gente tem que adotar, vamos dizer assim, a tecnologia que a administração pública ela já vem desenvolvendo aí desde a década de 90. E o que nós temos em termos de novidade nessa área? A administração pública ela vai se organizar sobre eixos temáticos. É exatamente o que nós fizemos, né? Organizamos a nossa gestão a partir de 4 eixos temáticos. O primeiro, a governança, que é conhecer o fluxo eixo dos processos, identificar a nossa forma de tratar os procedimentos dentro do processo e também preparar uma forma de trabalhar a nossa decisão, né? A nossa preparação para a decisão. O segundo eixo é a resolutividade, né? Nós temos muitas vezes belíssimas iniciativas e poucas acabativas. Então a gente tem que introjetar a cultura no operador do direito que atua no Poder Judiciário, que nós temos que terminar. O processo, já diziam os romanos, é procedere, caminhar para frente. Ele tem que ter início, meio e fim. O terceiro eixo é o eixo da integridade, né? Nós no Judiciário julgamos também a conduta das pessoas, exigimos conformidade com a Constituição, com as leis, então a gente tem que atuar dentro da nossa estrutura de trabalho também com integridade. E por fim o eixo transparência, né? Melhorar a nossa comunicação. Boaventura de Souza Santos já dizia que uma das maiores dificuldades do Poder Judiciário no século XXI tem sido exatamente o problema da comunicação, como o Judiciário se relaciona com a mídia. E a gente, portanto, tem investido também nessa área. E o fato de eu estar aqui nesse programa agora aqui com muita alegria e satisfação
é uma prova de que nós queremos aprimorar a nossa comunicação com a imprensa e com a mídia de um modo geral. Ótimo, a gente vai abordar esses assuntos. Ameliane, vou começar com você. Desembargador, atualmente no Maranhão, mais de 1 milhão de processos estão em andamento. Considerando que temos 315 juízes, se não me equivoco, com o número, se estiver equivocado, o senhor, por favor, me corrija, 315 juízes em todo o estado. Considerando esses números, essa é uma matemática difícil de conciliar com celeridade. De que forma realizar uma justiça mais célere diante de tantas dificuldades como limite orçamentário, déficit de pessoal? Olha, a pergunta, acho que encerraria o programa aqui com uma resposta, mas tentando ser bem conciso, o grande problema do Poder Judiciário, isso não é o problema do Poder Judiciário do Maranhão, é do Poder Judiciário do Brasil e talvez até do mundo, né? É a quantidade. Se nós tivéssemos uma distribuição aí em torno de 300 processos por ano para cada magistrado, estava tudo tranquilíssimo, né? Nós não teríamos esse problema de demora na prestação jurisdicional. O nosso problema está exatamente na quantidade. No iníciozinho da década, do início dos anos 2000, o que aconteceu? Surgiu, né, um pacto federativo, né, que propunha um poder judiciário mais rápido e republicano, que foi exatamente o pacto que resultou no surgimento da emenda constitucional 45, essa que foi a emenda de reforma e modernização do Poder Judiciário, né? E o que estava por trás dessa emenda? Exatamente trazer uma nova estrutura, uma nova forma de trabalhar com a criação do Conselho Nacional de Justiça, a súmula vinculante, a ideia de repercussão geral no recurso extraordinário, ou seja, tecnologias jurídicas que permitem o aceleramento do julgamento, né? Isso tudo surgiu lá em 2004, mas é bom lembrar que essa reforma não ficou lá. O que a reforma vai reconhecer, na verdade, é que nós tínhamos uma Constituição analítica que fazia muitas promessas, e essas promessas, quando não cumpridas pelo Estado, elas iam se transformar em processos judiciais, né? É aquilo que o ministro Gilmar Mendes, ele que é um grande frasista, dizia que era o fracasso do sucesso, né? Ou seja, nós tínhamos já uma boa Constituição, que ela era assecuratória de direitos, de forma analítica até, mas a nossa estrutura de julgamento era a mesma do período de recesso democrático. Então a gente precisava entrar nesse novo período. E hoje, essa reforma, ela é claramente identificada em 4 eixos. Um deles que toca a pergunta, que é o do combate à cultura do litígio. Então é óbvio que a gente tem que trabalhar e para isso vem a conciliação, a mediação, a ideia de que nós temos que ter uma sociedade mais madura para procurar resolver o seu conflito de interesse sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Um outro eixo importante que está na nossa gestão, que é a gestão judicial. Nunca se falou tanto em gestão judicial como agora, como atualmente. O juiz hoje, ele não é só um julgador, ele tem que ser um organizador da sua unidade, né? Eu sou filho de um magistrado de carreira que serviu ao Poder Judiciário do Maranhão com muito orgulho por mais de 30 anos, e ao tempo do trabalho do meu pai, ele recebia lá um punhado de 5 ou 6 processos, ele trabalhava nesse processo e ia para a casa dele, né? Hoje é diferente. Hoje o juiz ele tem que trabalhar com organização. E nós temos instrumentos de apoio para isso, né? Que é o próprio processo judicial eletrônico, né? Essa digitalização do nosso acervo físico é também um eixo importante atual da reforma. As mudanças importantíssimas que ocorreram no plano infraconstitucional, como a chegada de um novo Código de Processo, que traz instrumentos valiosíssimos para o julgamento das demandas de massa. Então, hoje não há dúvida que nós evoluímos muito. Talvez ainda não tenhamos alcançado o estado da arte, mas o Poder Judiciário no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, que é um poder republicano que tem todas as condições para construir, de fato, aquilo que nós esperamos, que é um Estado democrático sólido, capaz de assegurar direitos de forma adequada e em tempo razoável. Ótimo.
Robson Paes, por favor. Presidente Paulo Welter, recentemente o Tribunal de Justiça do Maranhão criou novas vagas para desembargadores, já preenchendo 3 delas. O senhor falou da questão da quantidade, há um déficit na quantidade do judiciário. Até que ponto, na prática, isso vai se reverter em prestação jurisdicional mais célere para a nossa população? Olha, é uma lógica cartesiana, né? Se nós temos mais juízes operando numa quantidade de processos, é natural que essa vazão seja maior. Havia necessidade de aumento da nossa corte. O Tribunal de Justiça do Maranhão é um tribunal que tem mais de 200 anos, vai agora completar 209 anos, a terceira corte mais antiga do país. Nós tínhamos aí um quantitativo de 30 magistrados, cada qual com uma distribuição ali, sobretudo na área civil, em torno de 300, às vezes até 350 processos, e isso, sem dúvida nenhuma, exigia um reforço na equipe. A criação dessas novas vagas vem exatamente com esse propósito, né, da gente poder aumentar o número de órgãos fracionários, no caso as nossas câmaras civis isoladas, para que a gente possa aí ampliar a nossa capacidade de julgamento e dar a resposta jurisdicional da forma que o nosso jurisdicionado espera, né, de forma adequada, em tempo razoável. Eu tenho dito, Robson, a todo momento, que um dos grandes desafios nossos é realizar aquilo que o professor José Alberto dos Reis, um grande jurista português, ele costuma dizer: o judiciário do século XXI tem o desafio de fazer bem e depressa, tendo uma estrutura limitada e um quantitativo cada vez maior de processo. Então, fazer bem depressa. Não adianta a gente fazer bem se a gente demora, como também não adianta fazer depressa e de qualquer jeito. Então, esse é o nosso grande desafio e a gente tem investido muito para poder atender as expectativas da sociedade. Muito bem. Geraldo, por favor. Desembargador, nós tivemos no período da pandemia a reversão para o processo eletrônico. E nós tivemos um aumento da produtividade nesse período. De que forma o senhor acha que a gente pode aproveitar essa experiência e dar um passo a mais? Nós aprendemos com a pandemia e vamos aplicar num período que não é pandêmico e continuar com este volume bom de resolutibilidade dos processos. Vai voltar ao que era antes? Como é que o senhor acha que podemos aproveitar essa experiência? Olha, voltar ao que era antes, certamente não, né? É muito importante aqui essa sua pergunta, porque permite a gente traçar um cenário do que aconteceu, né, no período pré-pandemia e da situação que nós enfrentamos hoje, né? O Judiciário, a partir da emenda constitucional a que me referi há pouco, a emenda constitucional 45, que foi a emenda da reforma e da modernização, ele já vinha investindo nisso, no seu parque tecnológico, né? Sobretudo na digitalização do nosso grande acervo físico. E isso vinha sendo feito naturalmente antes da pandemia. Foi exatamente o investimento correto, acertado, feito nessa área e também com o desenvolvimento do processo judicial eletrônico que fez com que o Poder Judiciário pudesse continuar trabalhando, né, em plena pandemia, sem interrupção do serviço, né? O Poder Judiciário, aliás, ele conseguiu, talvez tenha sido, entre os poderes do Estado, aquilo que conseguiu fazer isso melhor, ele conseguiu rapidamente se adaptar a essa nova realidade, né? Fomos para casa, todos tivemos que ir, já que foi imposto a todos a necessidade do afastamento social, mas sempre produzindo. E como você bem observou, é verdadeiro isso, em alguns cenários até com aumento da produtividade, né? É óbvio que, passada a pandemia, né, isso que resultou em ganhos, né, para o Poder Judiciário, a gente vai manter, né? O cuidado que nós temos que ter, e isso eu tenho ressaltado em todas as minhas falas, é de não permitir que a tecnologia seja um fator de desagregação, né, ou de desidratação institucional do Poder Judiciário. Significa dizer que o Poder Judiciário agora está numa nuvem, é virtual. Não. A presença física do magistrado nas unidades de trabalho continua sendo muito importante. A gente vinha exigindo isso desde a Corregedoria e esse trabalho ele vai ser sequenciado,
mas a gente vai sim utilizar as ferramentas da tecnologia ao nosso favor. Tanto é verdade que nós estamos investindo muito aí nessa chamada Justiça 4.0, que é a justiça digital, com núcleos de justiça toda informatizada, mas sem deixar de lado a necessidade de cuidar daquele cidadão, sobretudo aquele que é excluído digital, esse que é o cidadão mais carente de justiça e para o qual o Poder Judiciário não pode fechar as suas portas. Então, em resumo, é isso. Vamos aproveitar a experiência que nós adquirimos nesse período de crise sanitária e utilizarmos a tecnologia em nosso favor, para a gente conseguir aprimorar a nossa forma de trabalho. Ótimo, então esse bloco fica por aqui. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador e o presidente do TJ Maranhão, Paulo Welten. A gente volta já já. Estamos de volta com Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o desembargador e presidente do TJ Maranhão, Paulo Welten. Aqui comigo na TV UFMA, esse time de jornalistas convidados para este debate Sem Filtro. Robson Paes, Geraldo Jensen e Ameliane Cunha. E não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha, está tudo para você. Bom, vou puxar agora para a questão das eleições. O TSE criou uma comissão para dar mais transparência ao processo eleitoral e as Forças Armadas integram esta comissão. Queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse o papel e a atuação dos militares neste processo e como que cada instituição deve conduzir essas eleições sem atropelos de poder. Olha, José, essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que responder com muito cuidado. Essa foi uma iniciativa do tribunal, não há uma previsão legal para tanto, a gente sabe que não é esse o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições permanentes do Estado, que têm um papel previsto na Constituição, de atuar em defesa da ordem, em defesa da paz, quando convocadas, e aí elas foram convocadas para uma atividade administrativa típica do Poder Judiciário. Qual a razão disso? Certamente, esse movimento que a gente olha atualmente, de radicais até eu diria, que tentam trazer desconfiança para um sistema de votação eletrônico, que é um sistema que é elogiado pelo mundo inteiro. Então, o Brasil, nessa área, avançou muito. Nós, talvez, com esse nosso complexo tupiniquim, de achar que tudo que é brasileiro não é bom, deve ser motivo de desconfiança, tenhamos permitido a alimentação disso. Mas é, sem dúvida nenhuma, um retrocesso, é um teste que se faz às instituições e que nós hoje temos até ouvido alguns especialistas na matéria dizer que essa talvez tenha sido uma decisão equivocada da nossa Corte Superior, porque agora ela acaba se submetendo à crítica de um setor que não é preparado, não foi feito nem concebido para isso. É necessário dizer que as Forças Armadas, elas são atividades, constituem setores do Estado que são setores integrados por profissionais qualificados, mas que têm a sua área de atuação própria. Quem cuida da administração da justiça é o Poder Judiciário. É, portanto, um poder de Estado e um poder civil. Sempre foi assim em todas as democracias sólidas do globo e deve continuar sendo assim. Perfeito, vamos abrir essa roda. Geraldo, eu vou começar com você. Só um comentário, eles fizeram também, desembargador, um convite lá para a União Europeia que causou um certo embaraço nessa questão, ou seja, continuam meio que metendo os pés pelas mãos. Eu queria lhe fazer uma pergunta, como teórico, como jurista, como estudioso que o senhor é, felizmente para nós do Maranhão, o senhor teme por alguma quebra institucional neste momento em que ameaças pessoais atingem instituições enormes como os tribunais superiores, como os governos do Estado, ou mesmo instituições da ciência brasileira? O senhor acha, presidente, que nós corremos risco de quebras institucionais e democráticas nesse momento?
Olha, eu quero crer que não, né? Mas é sempre bom que a gente fique alerta, né? As instituições brasileiras, elas estão funcionando, é importante que se diga isso. Eu tenho certeza e muita fé, muita crença que as Forças Armadas sabem exatamente qual é o seu papel, têm também compromisso com o Estado Democrático de Direito, então eu quero crer que não. O que nós temos verificado no país, muitas vezes, é o empobrecimento do debate público, né? Você vê muitas vezes a pessoa entender, compreender, né, que a liberdade de expressão, por exemplo, é instrumento para o ataque das instituições democráticas. E a gente sabe que não é, né? Isso aí é uma concepção absolutamente equivocada do que vem a ser liberdade de expressão, né? O regime que prevalece no país é o regime da liberdade com responsabilidade. Então, tanto é assim que nós temos a responsabilidade civil para os casos de ofensa e, inclusive, a tutela repressiva criminal nos casos de crimes contra a honra, né? É óbvio que nesse cenário a gente tem que apostar nos instrumentos da democracia, né? A democracia, mesmo quando em crise, ela tem que ser tratada com mais democracia, portanto, nós temos que assegurar liberdade plena aos meios de comunicação para que esses meios de comunicação profissionais, competentes, sejam capazes de tratar bem a informação e combater essas fake news, esses ataques, enfim, o uso indevido da liberdade de expressão, né? A democracia, ela não pode ser solapada com instrumentos da democracia. Ela tem que ser fortalecida com os instrumentos da democracia. E quem faz isso, sem dúvida nenhuma, é a boa imprensa. A gente aposta que a boa imprensa, ela é capaz de resolver esse problema da perda de qualidade da informação e do empobrecimento do debate público. Voltando ao tema do primeiro bloco, sobre a quantidade, a questão da celeridade, como o senhor avalia o trabalho das câmaras de conciliação? O senhor acredita que elas estão cumprindo o papel a que se propõe e que podem ser uma solução para agilizar muitos desses processos que estão aí parados? Sem dúvida nenhuma, né? O Código de Processo Civil, é importante que se diga que veio no bojo das reformas do Poder Judiciário, ele trouxe a conciliação que consistia em uma fase intermediária do processo para o início do processo. Ou seja, querendo demonstrar exatamente que essa é uma fase importante do processo, onde o litígio ele pode ser abreviado ali no nascedouro. E o Poder Judiciário tem procurado investir muito. Aqui mesmo no Maranhão nós temos vários centros de conciliação. Hoje quem está à frente, coordenando esse esforço, é o desembargador José Gonçalo, que tem feito um trabalho extraordinário, dando sequência a um trabalho também primoroso desenvolvido pelo desembargador José Luiz, e a gente acredita, né, que fortalecendo, aprimorando esses mecanismos, a gente possa, sem dúvida nenhuma, dar aí um salto quantitativo, que é o nosso grande desafio, no número, na quantidade de conciliações. Agora, a gente sabe que para isso acontecer, a gente precisa também ter um salto de qualidade, né? E isso envolve a melhor capacitação daquele profissional que atua na conciliação e na mediação, conscientização da sociedade, né? A sociedade brasileira que vem amadurecendo, a minha visão é muito positiva, eu vejo que nós estamos no caminho certo, talvez precisando aumentar um pouquinho a velocidade, mas nós estamos no rumo certo. A sociedade brasileira, ela tem amadurecido, né? A maturidade, que é sempre bom destacar, é uma das melhores e talvez a melhor qualidade da alma, né? Então a gente tem que ter essa consciência que nós temos que ter a capacidade para discutir e resolver os nossos próprios problemas, né? E abandonarmos aquela cultura de que nós precisamos sempre de um terceiro, de um árbitro estatal, né, para dar a solução do nosso conflito de interesses, que normalmente não é a solução satisfatória, que é a solução que vem de fora. Agora, o judiciário, ele tem a obrigação constitucional em dar resposta. O juiz brasileiro, ele não tem a licença do non liquet, do não decidir. Ele é provocado a decidir. Quando provocado, ele vai dar a resposta, né? Então, isso tudo é um processo de amadurecimento democrático,
e eu tenho muita confiança que as instituições do Estado, elas estão criando todas as condições, aquela superestrutura necessária para a gente alcançar esse desiderato. Robson Paes, por favor. Desembargador Paulo Welter, permita-me retomar um pouco a abordagem feita pelo Geraldo e pela Josi. E um dos pontos que eu quero lhe indagar é sobre qual seria o remédio para que se estancasse essa ação de setores extremistas, partidários, ideológicos, e qual, na sua concepção, foi o custo jurídico das arbitrariedades cometidas durante a Operação Lava Jato. São duas perguntas em uma aí, viu, Robson? Vamos devagar então. Olha, o remédio para combater ataques à democracia é mais democracia, né? A gente tem que assegurar a maior amplitude da liberdade de imprensa, da conscientização das pessoas, melhorar o nível do debate público. Isso aí nós temos feito e eu acredito que nós estejamos no caminho certo. Temos que continuar acreditando e apostando que essa é a solução. Agora, no que diz respeito aí à crítica que você faz a essa Lava Jato, né, que foi uma força constituída por profissionais do Ministério Público, parece que o andar da carruagem tem acomodado as abóboras, né? A gente tem visto aí que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário de um modo geral, tem dado um tratamento adequado a essa questão, né? Fazendo a revisão daquelas decisões que entende que há um excesso, anulando outras que entende que fogem ali à conformidade da Constituição e mantendo, em boa parte dos casos, é necessário que se diga, aquelas decisões que foram também condenatórias e algumas até absolutórias, né? Então eu vejo esse processo como um processo absolutamente natural, não há nada de extravagante nesse cenário. Isso representa mais do que nunca as instituições funcionando, né? Quando o judiciário ele faz a revisão de uma decisão por meio de uma corte, de um tribunal, quando ele anula uma decisão, quando ele reconhece um certo excesso na atuação de um magistrado do primeiro grau, isso representa também as instituições funcionando. Porque é esse o papel do tribunal, atuar como instância revisora. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem cumprido muito bem esse papel, né? Tutelando a Constituição, assegurando também a tutela dos direitos fundamentais. A nossa visão desse processo, repito, ela é uma visão positiva. E é essa visão que o nosso cidadão deve ter. As críticas às instituições, elas devem ser absorvidas com naturalidade. E o Poder Judiciário, no Brasil, ele já tem tido a maturidade suficiente para digerir as suas críticas e procurar aprimorar o seu serviço. O que não é possível, e aqui, Robson, eu complemento a resposta, é a gente exacerbar na crítica, né? E ser aquela crítica pela crítica, a crítica generalizante, a crítica que não aponta a solução, que não aponta o caminho. Essa daí, sem dúvida nenhuma, ela não tem propósito, né? Ou tem um propósito talvez não muito claro, subrepetício, né? De desconstruir as instituições da democracia, e isso não interessa a ninguém. E com isso a gente fecha o nosso segundo bloco. O nosso entrevistado é o desembargador e presidente do TJ Maranhão, Paulo Welter. A gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco. Hoje entrevistamos o desembargador e presidente do TJ Maranhão, Paulo Welter. Comigo hoje, ampliando este debate, um time de jornalistas convidados aqui no estúdio da TV UFMA, Robson Paes, Geraldo Jensen e Ameliane Cunha. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e pelas mídias sociais. Bom, eu vou puxar agora um pouquinho para a sua trajetória, a sua atuação como corregedor-geral da Justiça do Estado. Com a missão de criar estratégias, e redes de combate à corrupção, dos crimes contra a administração pública, queria uma avaliação do senhor sobre este esforço e como é que isso resultou em um maior controle e eficiência dos tribunais. Olha, a nossa experiência na Corregedoria Geral da Justiça foi uma experiência muito profícua. Por quê? As corregedorias no Brasil têm um papel muito claro. É um papel de orientação, de fiscalização do serviço,
e num extremo de disciplina do serviço, né? A disciplina é sempre algo que a gente faz quando necessário fazer e nunca faz com alegria, nunca faz com satisfação, né? É o corte na nossa própria carne. Mas nós temos o compromisso republicano de fazê-lo. O que nós conseguimos fazer na Corregedoria nesse período de 2 anos foi reunir uma equipe de craques, né, de bons profissionais, servidores públicos comprometidos com a resposta, e conseguimos atacar fortemente o nosso acúmulo de processos disciplinares. Atuamos também muito fortemente no extrajudicial, na organização desse serviço, que é um serviço delegado pelo Poder Judiciário. Nele, o Poder Judiciário atua como uma espécie de agência regulatória do setor e trabalhando com conformidade, né? A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão foi a primeira Corregedoria Geral da Justiça no Brasil a trazer para a sua realidade um programa de compliance, né, de integridade. E isso a partir da sua casa, né, a partir da Corregedoria. Então, se nós temos um papel, esse era o pensamento lá à época vigorante, se nós temos um papel de fiscalizar, orientar e, no extremo, disciplinar o serviço, a gente tem que começar aqui dentro atuando com correção. E nós fizemos o trabalho que tínhamos que fazer. Punimos quem tínhamos que punir, absolvemos quem tínhamos que absolver, demos a orientação necessária do serviço e sempre com a cooperação e a atuação do nosso Tribunal Pleno, né? Não houve um processo grave que não tenha sido levado ao conhecimento do tribunal. E o tribunal, eu devo aqui afirmar, por dever de justiça, presidido à época pelo desembargador Lorival Cerejo, ele que é um acadêmico, imortal da Academia Maranhense de Letras, soube liderar muito bem esse processo e o tribunal não se omitiu, atuou apoiando a Corregedoria, enfrentando aí a adequada solução desses casos gravíssimos e mandando, sobretudo, Josi, um sinal claro para o nosso público, os nossos juízes, os nossos servidores, que era a mensagem clara do trabalho com integridade, né? Quando eu digo que hoje o grande desafio do juiz brasileiro é atuar bem e depressa, esse bem é atuar também com integridade, observando os códigos de conduta, a Constituição e as leis do país. Robson, vou começar com você agora, por favor. Presidente Paulo Welter, em nível nacional se observa uma certa tensão no relacionamento entre judiciário e outros poderes, especialmente o executivo. No Maranhão nós temos o bom exemplo, e aliás é uma defesa sua, desde que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça, de manter a harmonia entre os poderes e a boa parceria com outros órgãos. Até que ponto isto é importante para a melhor prestação jurisdicional à população maranhense? Olha, Robson, tem um ponto aqui que eu quero sobrelevar. A Constituição portuguesa, ela tem uma expressão que eu aprecio muito. Lá ela fala que os poderes, eles são interdependentes. Eles não são independentes como nós utilizamos a expressão na nossa carta. Significa dizer que os poderes de Estado, né, muito longe daquela teoria da tripartição de Montesquieu, na verdade são especializações do mesmo Estado, né, cada um trabalhando em determinada área com determinada atribuição. Isso significa dizer que nós temos que ter a visão que o destinatário do nosso serviço é o mesmo, é o cidadão, né? E quando a gente tem essa percepção, a gente não pode deixar que quisilas, desentendimentos, né, entre pessoas, entre modos de ver o funcionamento do Estado, a nossa mundivisão, a visão de mundo, ela faça com que a gente perca a percepção clara do nosso papel institucional, né? Não há dúvida que hoje nós estamos caminhando, isso é muito importante de se dizer também aqui para os amigos da TV UFMA, para a consolidação de um chamado Estado constitucional, né? O que seria esse Estado constitucional? Estado constitucional é um Estado em que o Poder Judiciário ele atua em harmonia com o Legislativo, fazendo frutificar o direito. O Estado do século passado era aquele chamado Estado legislativo. Todo o direito vinha do órgão legislativo. Hoje não. O que nós temos? Os juízes, eles interpretam o direito e eles aplicam o direito. E à medida que fazem isso,
também criam o direito, transformam o direito, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito bom, é algo muito positivo. É importante que a sociedade compreenda que um judiciário forte, capaz de atuar como aquele órgão imparcial, com legitimidade para a solução civilizada dos conflitos, é uma característica própria de estados evoluídos, de estados avançados. Não há só um país civilizado e avançado do mundo que não tem uma estrutura judicial forte, consolidada e confiável. Portanto, não há como a gente imaginar, como a gente supor, essa desarmonia, né, esse conflito permanente entre os poderes. Isso aí é fruto, como é que eu já disse, né, do desvalor, né, do nosso processo de amadurecimento democrático, de alguns retrocessos em algumas medidas também, a gente tem que destacar, e do empobrecimento do debate, né? O que nós temos que fazer é elevar o nível do debate público, conscientizar as pessoas da importância das instituições para a consolidação da democracia no país. Douglas Norte já dizia que só avançarão os países que construírem instituições sólidas. A saída, portanto, é institucional. Fora dessa visão institucional e fora da nossa Constituição, não há salvação para ninguém. Perfeito. Geraldo, por favor. Então, continuando justamente sobre essa sua fala, desembargador, nós tivemos, por exemplo, o Maranhão em 2021, só perdeu para Roraima em número de homicídios de lavradores. Este ano, nós já tivemos 21 feminicídios. Nós já tivemos prefeitos afastados, nós temos deputados nossos que já sofreram mais de 2 operações da Polícia Federal. Que respostas o Tribunal de Justiça pode dar sobre isso como instituição? Olha, a resposta é que ele vem dando, né? Esse quadro que você relata aí, Geraldo, é um quadro que realmente nos entristece a todos. Mas nós temos que ver ele em perspectiva. Se nós formos olhar a situação do Maranhão, por exemplo, no campo, nós vamos ver que ela melhorou muito de 10 anos para cá, né? Se nós formos olhar o que acontecia em termos de combate à violência contra a mulher, ela também melhorou muito, né? A identificação desses casos, sem dúvida nenhuma, é sempre algo que é difícil de você dizer que não é um problema ou tentar, de algum modo, minorar esse problema. É um problema grave, é crônico, ele decorre do nosso machismo estrutural, ele está, portanto, enraizado na própria sociedade. Veja que ele não é um problema do Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai tentar solucioná-lo. E ele não faz isso sozinho. É importante que se diga também para o nosso público. Ele faz isso integrado em outras instituições do chamado sistema de justiça. Aí é necessário que haja uma boa estrutura de segurança no país, isso é feito pelo Executivo, as nossas polícias, a militar e a civil. É necessário que haja uma boa atuação do Ministério Público, né, que atua hoje não mais como fiscal da lei apenas, mas como fiscal do ordenamento jurídico, né? Ele é quem provoca a atuação do Poder Judiciário e o nosso aprimoramento institucional também. E tudo isso tem sido feito, né? A gente precisa, como eu já disse aqui, corrigir, identificar onde tem ali um desacerto, a necessidade de um ajuste. Nós não podemos ter compromisso com o erro, né? Nós temos que reconhecer que nós temos fragilidades e nós temos, mas isso não pode ser um fator de desencanto e de desesperança. Muito pelo contrário, nós temos que continuar apostando que a solução institucional, como eu já disse aqui repetidas vezes, é a única solução e procurar aprimorar as instituições do Estado. Isso é outra coisa que também é importante a gente sempre ressaltar. Aprimorar as instituições do Estado é um trabalho que nunca acaba, né? Como se fosse um aprimoramento pessoal. A gente busca a cada dia se educar, se reeducar, melhorar a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, com os nossos familiares. As instituições, é muito importante que se diga aqui também,
elas são integradas, elas são compostas por pessoas. Então, se a pessoa falha, a instituição vai ter um problema, né? E essa conscientização de construção de instituições sólidas, que, aliás, é aquilo que está hoje na Carta das Nações Unidas, né, a nossa grande Agenda 2030, né, que tem lá entre um de seus objetivos de desenvolvimento sustentável exatamente o de número 16, que é a construção de instituições sólidas, fortes, eficazes, capazes de assegurarem a paz e a justiça social. Perfeito. Eu penso que nós estamos no caminho de construir isso daí. Vamos lá, Meliane. Vou encerrar com você. Bom, como já estamos encerrando o programa no último bloco, eu quero fazer uma pergunta não para o desembargador, mas para o Paulo Welten, a pessoa. Quais são os sonhos, quais são os projetos para o futuro após o término dessa presidência do TJ? Quais são os projetos pessoais? Olha, eu penso primeiro sobreviver a isso tudo, né? Chegar com vida, chegar com saúde e procurar traduzir toda essa experiência que a gente tem adquirido no Poder Judiciário, quem sabe aí orientando as novas gerações. Eu conversava aqui em off com a Josi, ela falava um pouquinho mais sobre esse trabalho também na academia. Sim. Eu consegui, graças a muito empenho e esforço, construir ao lado da carreira no Judiciário também uma pequena carreira acadêmica que eu desenvolvo aqui, na nossa casa, na Universidade Federal do Maranhão, como professor adjunto do Departamento de Direito e também da pós-graduação. E a possibilidade que a gente tem de levar para a sala de aula a experiência prática que a gente adquire ali no dia a dia, no julgamento dos processos, na gestão do Poder Judiciário, ela contribui muito para a formação do jovem operador do direito, daquele que vai trabalhar com o direito no futuro. Tudo isso faz parte dessa construção de instituições fortes, permanentes e capazes de propiciar uma vida melhor para todos. Então esse talvez aí seja o meu grande sonho de consumo, né? Quando passar por essa experiência, quem sabe poder levar aí ao melhor resultado de tudo isso para a sala de aula, para os nossos alunos aqui da nossa gloriosa Universidade Federal do Maranhão. Bom, certamente a universidade que ganha com isso, né? E com isso a gente fecha o programa de hoje com uma explicação sobre as estratégias, uma avaliação desses desafios do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Paulo Welten. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje. Robson Paes, diretor-geral da Rádio Timbira, Geraldo Jensen, diretor de jornalismo da TV Guará, e a Meliane Cunha, diretora de jornalismo aqui da TV UFMA. Desembargador, por favor, suas últimas considerações. Olha, para mim foi uma alegria muito grande estar aqui debatendo com esse time de jornalistas aí de primeiro nível, né? Tentar mostrar um pouquinho desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, vinha desenvolvendo na Corregedoria e agora vem desenvolvendo no âmbito do Tribunal, da presidência do Tribunal, e eu tenho certeza absoluta que com muito trabalho, com muita dedicação e a cooperação dos colegas de plenário, eu tenho recebido essa cooperação, nós temos aí 2 anos de muito avanço, de possibilidade de aprimorar ainda mais o trabalho que nós realizamos. Bom, mais uma vez, agradeço a sua participação e a participação de todos no debate. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Te espero na próxima semana. Até lá!